Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Kiss me quick, I who wish to have his feelings. Close your lips, I lips alone mit long. Ah, 'cause tomorrow there's me soaring cinder, loud and spiting, leech cinder. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, and make my heart to grace. Sigh the soul, and aspirant so long. Ah, 'cause tomorrow that's me sore and cinder, long and spiting, leech cinder. Kiss me quick, because I love you so. Bom dia! Hoje são 17 de julho de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Estou aqui fazendo uma pequena série analisando alguns trechos deste maravilhoso livro, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição, publicado, impresso ano passado, 2022, em julho, pela FEB, foi impresso pela FEB, FEB, Federação Espírita Brasileira, localizada aqui em Brasília. Então estou aí fazendo uma pequena análise sobre alguns trechos aqui de Allan Kardec. E vamos novamente aqui ao quadro. Vou citar no quadro o Catecismo, aqui está, Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Para os católicos, este livro aqui, o Catecismo, é tão importante quanto os evangelhos que estão no Novo Testamento. Então aqui vou fazer uma referência ao Catecismo da Igreja Católica. Muito bem, voltando aqui, como nós estamos tratando de cristianismo, e no caso aqui o espiritismo, é preciso dizer o seguinte, que para ser cristão, grave bem isso, para ser cristão não é preciso ter fé, é preciso ter desonestidade intelectual. Entendeu? Para aqueles que estudam, falta a honestidade intelectual para ser cristão, ausência da honestidade intelectual. Já para os fiéis que não estudam, nada sabem sobre o cristianismo, a Bíblia, aí é ignorância mesmo, falta de conhecimento. Então veja, grave bem o que eu estou dizendo e raciocine, estude. Para ser cristão, não é preciso fé, é preciso ter desonestidade intelectual. E vamos aqui a mais um exemplo no quadro. Vou agora deixar de ler as pessoas que apresentaram atestado de vida hoje, em meu vídeo de hoje pela manhã, porque estou aqui bem apressado. Amanhã de manhã, no novo vídeo, eu farei aí a leitura daqueles que apresentaram atestado de vida hoje, entendeu? Então vamos lá, gente. Vamos aí analisar mais umas passagens aqui do Allan Kardec. Vamos lá. Muito bem. Vamos aí acima, à esquerda lá. Temos aí o Allan Kardec, né? Isso aí era um apelido, não é? Um pseudônimo. O Kardec dizia que esse Allan Kardec aí foi uma exigência de um espírito lá. Muito bem. O Allan Kardec, o nome dele próprio, francês, o nome dele que constava da certidão de nascimento dele, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Certinho? Muito bem. Então veja,
Nas páginas 232, 233 e 234 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, com o título O Homem de Bem, ele ali faz descrições acerca de uma pessoa do bem, uma pessoa que pratica o bem. Então ali ele lança várias características do que seja uma pessoa de bem, entendeu? Ao contrário de uma pessoa do mal. Então veja, no vídeo de hoje, feito pela manhã, eu mostrei duas passagens, né? O Kardec descrevendo como é uma pessoa de bem. E aí mais uma agora, a característica aí do homem de bem, escrita aí por ele. Então veja aí acima, Allan Kardec, o homem de bem. Na página 233 desse livro aí, edição 131ª. Muito bem. Então, o Allan Kardec escreve assim, ou seja, mostrando mais uma característica de uma pessoa do bem. Diz ele, um homem do bem não alimenta ódio. Veja bem, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Grave bem isso aí. Nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, o homem de bem perdoa e esquece as ofensas. Grave bem isso. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Diz aí o Allan Kardec. Então veja abaixo aí. Isso aí está na página 233 do livro. Agora veja abaixo aí na chave. O Kardec, nesse texto acima, resumindo, ele diz isso aí, ó. Veja bem, o homem de bem deve seguir o exemplo de Jesus. Grave bem isso aí. O Kardec está dizendo, nesse trecho acima, que uma pessoa do bem, que um homem do bem, deve seguir o exemplo de Jesus. Deve perdoar, olha aí, o homem de bem abaixo, deve perdoar e esquecer as ofensas, porque Jesus agia assim, entendeu? Você aí que está assistindo ao vídeo, está entendendo, não é? Então veja, o homem de bem deve seguir o exemplo de Jesus, diz aí o Allan Kardec, porque Jesus perdoava e esquecia as ofensas. Grave bem isso. Certinho, gente? Muito bem. Vamos entender isso aí, vamos estudando. Veja agora o quadro acima. Ao longo dessa série, né, com os vídeos sobre o livro de Allan Kardec, com esse vídeo aqui, são 12 até agora, não é? 12 vídeos. Então veja, já mostrei aí nessa série, em alguns vídeos, aí estou mostrando mensagens, veja aí, Jesus no Novo Testamento, lá nos 4 evangelhos. Porque Jesus está apenas nos 4 evangelhos lá, naqueles relatos lendários que estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas 4 evangelhos no Novo Testamento, certinho, gente? Naqueles 4 evangelhos, Jesus morre, não é? Jesus morre. A partir de Atos dos Apóstolos, que é o livro que vem depois dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, ali Jesus já estava morto, não aparece mais, entendeu? Desapareceu, porque morreu, claro. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, Jesus ali desapareceu, foi embora, entendeu? Ele está presente, então, apenas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendido isso aí? Beleza, você é uma pessoa inteligente. Então, veja, Jesus aí, veja no quadro acima, Jesus aí no Novo Testamento. Ora, estou mostrando ao longo dessa série, e não eu estou mostrando, o próprio Allan Kardec traz muitas passagens de ódio e vingança atribuídas a Jesus, que estão nos 4 evangelhos, entendeu? Então não sou eu que estou mostrando essas passagens. O Allan Kardec está mostrando essas mensagens de ódio e vingança atribuídas a Jesus e ele tentando explicar isso aí.
E não consegue, não é como estamos vendo. Então veja, lá no quadro acima, o Jesus, gente, que está nas lendas do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ali existem mensagens de amor atribuídas a ele, como também existem mensagens de ódio e de vingança também atribuídas a ele, entendeu? Só que como é que os líderes cristãos fazem para enganar os fiéis? Pastores evangélicos e padres, cardeais, etc. Como é que eles fazem para enganar os fiéis? Eles só mostram aquilo que convém a eles. Eles só mostram nas igrejas as mensagens de amor atribuídas a Jesus, entendeu? Então o fiel fica perdido, porque ele é enganado facilmente por pastores evangélicos e padres. Então, quando eu mostro uma passagem aqui de ódio e de vingança atribuída a Jesus, muitos fiéis que assistem a meus vídeos ficam espantados, pensando que isso aqui não existe lá atribuído a Jesus, mas existe, está lá, entendeu? Então vamos, no Novo Testamento, grave bem, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, existem mensagens de amor atribuídas a Jesus, como também existem mensagens de ódio e de vingança atribuídas a Jesus. Muito bem. O cristianismo nunca foi uma religião de amor, nunca foi. E você vai entender isso aqui. Vamos lá. Veja abaixo do quadro aí, eu coloquei assim. Qual é o único caminho para a salvação segundo o cristianismo? Qual é? É uma maldade sem fim. É uma maldade sem fim. Qual é o único caminho para uma pessoa obter a salvação, segundo a doutrina cristã? Qual é? A crença, aí está na chave, a crença em Jesus como seu salvador pessoal. Essa exigência aí, que é profundamente má e ridícula, porque ninguém pode obrigar alguém a crer, porque independe da vontade da pessoa. Então veja, o cristianismo, o único caminho para a salvação trazido pelo cristianismo é crer em Jesus como seu salvador pessoal. Ou seja, exigindo uma coisa que é impossível, porque o crer não depende da vontade de uma pessoa. E aí vem, tudo bem, esse é o único caminho para a salvação segundo o cristianismo, segundo o próprio Jesus aí. Entendeu? Aí eu pergunto, e se uma pessoa não crer em Jesus, o que acontece? Já que o único caminho para a salvação é crer em Jesus. E aquela pessoa que não crê, que não consegue crer, porque não depende da vontade da pessoa, o que acontece quando essa pessoa morrer segundo o cristianismo? Aí vem a maldade do cristianismo. Essa pessoa terá sofrimento eterno no fogo do inferno. Isso aí está atribuído a Jesus. E os cristãos dizem que Jesus é amor, é solidariedade, é perdão, é o esquecimento das ofensas. Viu aí, gente? O cristianismo, repito, nunca foi uma religião de amor. Nunca. E aí está o primeiro caminho. O único caminho é esse aí. Quem lhe disser o contrário está enganando você. O único caminho, a única salvação para o cristianismo é a crença em Jesus como seu salvador pessoal. Quem não crer, quem não tiver fé em Jesus, não adianta ser uma pessoa do bem, não adianta praticar o bem, não adianta ser uma pessoa honesta, não. A crença em Jesus é fundamental, é o único caminho para a salvação. Isso aí chama-se cristianismo. Então vamos lá. Agora veja abaixo aí, no outro quadro, cristianismo. Aí eu coloquei aí, ó, o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana e aí os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Veja bem, tanto no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana como nos 4 evangelhos, aí o fogo eterno como castigo para aqueles que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Viu aí como o cristianismo não é uma religião de amor? Muito bem.
Vejamos aí o catecismo, gente. O catecismo, veja abaixo aí. O catecismo, grave bem, é o documento mais importante da Igreja Católica Apostólica Romana, até mesmo mais importante do que os 4 evangelhos. E o que diz o catecismo? Uma atrocidade. Veja aí, está lá. Veja, Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, veja aí o parágrafo 846 do catecismo. Isso aí é o mesmo parágrafo que você encontra em qualquer edição do catecismo. É o parágrafo 846, não é o número da página do livro, não. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o parágrafo 846. É a mesma coisa que procurar um capítulo ou um versículo bíblico. Você vai encontrar esse número aí em todo o catecismo, em qualquer edição. Então, o catecismo, no parágrafo 846, traz essa aberração aí. Veja, lá é maior o texto, eu fiz aí um resumo, mas aí transcrevendo ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, o que está lá. Então o título é esse aí, olha como o título é horrível. Fora da igreja não há salvação. Viu aí? Fora da igreja não há salvação. Aí não está nem dito fora de Jesus não há salvação. Aí é pior. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. O catecismo da Igreja Católica Romana é tão ruim, tão perverso, que repete aí o discurso de Jesus. Só que Jesus dizia: quem não crer em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. E o catecismo é pior ainda, diz assim, ó: quem não crê na Igreja Católica Apostólica Romana, quem não for membro da Igreja Católica Apostólica Romana, será condenado eternamente no fogo do inferno, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja verdadeira. Viu aí? Os padres não têm coragem de dizer isso aí quando aparecem em programas de televisão. Eles não têm coragem de dizer isso aí, essa maldade que está no catecismo. Eles não dizem. Eu desafio um padre a aparecer na televisão e dizer isso aí. Pessoal do auditório, vocês são cristãos católicos? Porque fora da Igreja Católica não existe salvação. Vocês serão queimados eternamente no fogo do inferno quando morrerem. Eles não dizem isso aí nas televisões, os padres têm vergonha disso aí. Mas é essa vergonha que está no catecismo. Então veja, o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, parágrafo 846, diz isso aí: fora da igreja não há salvação. E continua, leia aí abaixo. Diz assim: por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Viu aí? Então, para o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica é a única igreja fundada por Deus, por meio de Jesus. E quem não quiser entrar nela ou não quiser perseverar nela, vai, quando morrer, vai ser queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí, gente? O que é a verdade? É essa maldade aí. Então, o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Veja aí o catecismo dizendo que fora da igreja, olha lá, fora da igreja católica não há salvação. Se você pertencer a outra igreja, se você não tiver igreja alguma, você, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Isso aí é o cristianismo, a verdade do cristianismo, que eu estou dizendo aqui sem objetivo algum, apenas para mostrar a verdade. Entendeu? É simples mostrar isso, que o cristianismo não é esse amor que eles propagam por aí, enganando pessoas que não têm conhecimento do mundo cristão. Agora vamos a Jesus lá à direita, lá acima. Eu trouxe aí 4 passagens apenas para mostrar a mesma pregação de Jesus aí. Entendeu? Porque o Allan Kardec diz que o homem de bem
deve seguir o exemplo de Jesus. Porra, se o homem de bem, uma pessoa de bem, seguisse o exemplo de Jesus, seria o fim. Eu, Eustáquio, lá de Sobral, terra de Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior lá de Sobral. Se eu, Eustáquio, eu me acho uma pessoa de bem, não faço mal a alguém, quero que todo mundo seja feliz, eu jamais castigaria uma pessoa por discordar de mim, por não pensar como eu penso. Jamais desejo mal para uma pessoa. Mas aí está o catecismo mandando para o inferno, o fogo eterno do inferno, aquele que não entra na Igreja Católica Apostólica Romana. E Jesus mandando também para o fogo eterno do inferno, quem não acredita nele. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor, que o cristianismo é uma religião de amor. Eu estou com 66 anos de idade e o amor que eu conheço é outra coisa, diferente do que está aí no quadro. Então veja, vamos lá, Jesus lá acima. Veja lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aí está a propaganda de Jesus. Veja aí, ele diz assim, isso aí é atribuído a ele, gente. Não estou aqui dizendo que existe um Jesus histórico. Não, o Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Então, devemos ser fiéis aos textos que estão lá. Então, veja, no Evangelho de Marcos, aí, capítulo 16, versículo 16, aí é aquela lenda da ressurreição de Jesus. Jamais no planeta Terra, sempre digo aqui, ninguém ressuscitou, jamais, ninguém ressuscita. Nunca houve na história do homem na Terra 2 milhões de anos, nunca houve um homem, uma pessoa que morreu e voltou a viver. Jamais. Certinho? Ressurreição só existe em livros religiosos e em cinemas, né? O Conde Drácula, nos cinemas de Hollywood. O Conde Drácula. Assisti a muitos filmes com o Conde Drácula. Ele morre, depois ele volta a viver. Então, ressurreição só em livros religiosos, a Bíblia, exemplo, e em filmes de Hollywood. Então, em Marcos capítulo 16, na lenda, Jesus volta a viver, ressuscitou. E ele se encontra com os discípulos dele, certo? Se encontra com os 11 discípulos, porque o Judas Iscariotes havia sido morto, não é? Não havia, o Judas Iscariotes. Então Jesus se encontra com 11 discípulos, 11. E aí Jesus diz assim para eles: espalhem por aí o evangelho, as boas novas, e digam por aí assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Entendeu? Olha aí Jesus dizendo para os discípulos dele, ou seja, Jesus dizendo assim: aquelas pessoas que não crerem em mim, Jesus, quando morrerem, serão condenadas eternamente ao fogo do inferno. Viu aí? Jesus aí propagando castigo eterno para aquelas pessoas que não acreditassem nele, o que é uma maldade sem fim. E uma coisa impossível, não é? Porque crer não depende da vontade da pessoa. E o Allan Kardec diz aí que o homem de bem deve seguir o exemplo de Jesus. Imagine um homem de bem aí, dizendo para uma pessoa assim: olha, você tem que acreditar em mim, se você não acreditar, você vai ser condenado eternamente ao fogo do inferno, ou vou matar você. Entendeu o absurdo? Muito bem. Veja essa outra passagem atribuída a Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 46. Jesus aí está dizendo a seus discípulos que os justos, quando morrerem, os justos ganharão a vida eterna. Já as pessoas injustas irão para o castigo eterno, o inferno, fogo eterno, tortura eterna. Jesus instituindo aí a tortura eterna. Diz Jesus: e irão estes, os injustos, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem propaga isso aí tem amor, gente? Como é que você vai condenar uma pessoa, se é justa, se é injusta, a uma tortura eterna?
A justiça brasileira não faz isso, proíbe a tortura. O pior criminoso brasileiro, assassino, estuprador, não sofre tortura alguma. E Jesus está torturando aí não assassinos, mas pessoas que não acreditavam nele. Isso é amor, gente? Isso é amor? Vejamos aí outra passagem, Mateus capítulo 10, versículo 37. Aí Jesus diz assim, isso aí é atribuído a Jesus. Diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem diz isso, gente? Sabe o que é o amor? Não. Não sabe o que é o amor. Imagine, você namora uma menina e diz a ela assim, olha, você tem que amar mais a mim do que ama a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos. O cara desse é doido, maluco. Não se pede amor a alguém mais do que a outra pessoa, entendeu? O que eu estou mostrando aqui são passagens horríveis atribuídas a Jesus. Só que pastores evangélicos e padres só leem aquelas mensagens de amor atribuídas a Jesus, entendeu? Muito bem, e veja outra passagem aí. Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15. Aí é o seguinte, Jesus manda os discípulos percorrerem várias cidades, pedindo ali, batendo de porta em porta, pedindo comida, porque eles eram desempregados, os discípulos, eles não trabalhavam, eram analfabetos, pobres, e Jesus aí dizendo que eles deviam ir de porta em porta, pedindo comida, dinheiro e também pregando as boas novas, a mensagem de Jesus, no que está aí em Mateus 10. E aí Jesus diz assim, ó, meus discípulos, meus queridos discípulos, vocês devem ir de casa em casa. Quando vocês baterem numa casa e o morador não quiser ouvir a mensagem de vocês, não fiquem com raiva. Jesus dizendo, hein? Não fiquem com raiva. Sacudi o pó dos vossos pés. Voltem. Não reajam. Já que o morador não quer ouvir a mensagem nossa, então não reaja. Não reajam, discípulos. Sabe por quê? Porque no dia do juízo final, quando o Messias voltar, esses moradores que se recusaram a ouvir a palavra, se recusaram a receber vocês, esses aí vão sofrer muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Veja que coisa horrível, mais uma coisa horrível atribuída a Jesus. Jesus aí preparando vingança contra pessoas que simplesmente não aderiram à crença dele aí. Entendeu? Como é que você pode punir alguém porque não aceita um discurso? Existem pessoas que pensam diferente. Pensar diferente de mim, pensou diferente de mim. Ninguém merece ser punido por pensar diferentemente de alguém. Entendeu? E aí veja a maldade. Jesus diz aí, ó, se alguém não vos receber, olha aí, na casa, nem ouvir as vossas palavras, olha aí, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E continua Jesus dizendo, em verdade vos digo que menos rigor, olha aí, menos punição haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Viu aí? Sodoma e Gomorra, duas cidades lendárias que foram castigadas por causa dos pecados. Uma bobagem na Bíblia. Mais uma. Cidades criadas pelo escritor hebreu. E aí os habitantes foram punidos por causa dos pecados. Isso é uma piada mesmo, não é? É. Muito bem. Então veja aí, Jesus dizendo que se alguém não receber a palavra dele, na casa, o morador não receber, esse morador vai sofrer muito mais do que sofreram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Jesus aí pregando a tortura eterna e o sofrimento eterno
para simplesmente uma pessoa que se recusou a ouvir suas palavras. Não é nenhuma pessoa que estuprou alguém, que matou alguém, que matou uma criança. Não, apenas porque não aceitou a palavra de Jesus. Então essa pessoa, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Isso é de uma monstruosidade sem fim. Isso é o cristianismo. Então Allan Kardec diz aí que o homem de bem deve seguir o exemplo de Jesus. Caramba! Se um homem de bem fosse seguir esses exemplos aí de Jesus, o mundo estaria perdido. O mundo estaria perdido. Veja aí, o homem de bem deve seguir o exemplo de Jesus, porque diz o Kardec que Jesus perdoava com facilidade e Jesus esquecia as ofensas. Que nada! Veja os discursos aí atribuídos a Jesus. Jesus diz claramente, e essa é a propaganda maior do cristianismo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus aí instituindo a tortura eterna. Nenhum cristão, eu tenho certeza, nenhum cristão concorda com tortura, muito menos eterna. Mas quando o cristão está na igreja aí, no cristianismo, ele fica cego e não vê essa maldade aí atribuída a Jesus. Entendeu, gente? Meu objetivo aqui é trazer a verdade, lutar contra a ignorância, lutar contra a exploração financeira e a exploração aqui do cristianismo, louco por dinheiro. Igreja Católica Apostólica Romana, igrejas evangélicas e igrejas protestantes, milionárias, enganando os pobres fiéis. Isso é o que me revolta. É essa maldade do cristianismo que me leva a fazer aqui vídeos explicando direitinho. Entendeu, gente? Jesus algum existe, Deus algum existe. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. O Jesus que está no Novo Testamento, naqueles textos, ali Jesus que participa das lendas, não Jesus histórico. Nunca houve um Jesus que ressuscitou, nunca houve um Jesus que nasceu de uma virgem. Vários deuses nasceram de virgens, e você sabe disso lendo as religiões. Jesus não foi o primeiro a nascer de uma virgem, vários, porque isso aí faz parte das lendas religiosas. É isso aí, gente. Meu objetivo em fazer vídeos é mostrar a verdade. Minha consciência me leva a isso, diante de tantas mentiras propagadas aí, principalmente pelo cristianismo. O cristianismo, digo sempre, é uma religião que não prega o amor, trabalha com o terror, com o ódio, vingança eterna, simplesmente para aquelas pessoas que não aceitaram essas doutrinas aí. Ninguém é obrigado a aceitar doutrina alguma. Ninguém é obrigado a crer em Jesus. Ninguém é obrigado a crer em Maomé. Ninguém é obrigado a crer em Buda. Não, ninguém é obrigado a crer. Entendeu? Todos devem ser respeitados em suas crenças, todos, sem castigo algum. Mas aí está, isso aí é a verdade. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, além de você crer em Jesus, para se salvar, tem que acreditar na Igreja Católica Apostólica Romana, porque é a única, diz ela, é a única que foi fundada por Deus por meio de Jesus. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Então, para a Igreja Católica Apostólica Romana, está lá. Fora da igreja não há salvação. Eu quero ouvir um padre católico num programa de televisão aí dizendo isso para o auditório. Ele não diz, porque ele tem vergonha de seu próprio catecismo. Entendeu, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.